Saudações a todos! Neste vídeo nós vamos tratar da quarta parte relacionada à recuperação judicial, em que abordamos a concessão da recuperação e os efeitos desta concessão. Essa matéria ela está tratada entre os artigos 55 e 59 da Lei 11.101, que, como todos sabemos, é a Lei de Recuperação e Falência. Uma vez, então, que o devedor ele apresente o plano de recuperação judicial, os credores poderão ou não apresentar alguma objeção ao plano apresentado, ao plano trazido pelo devedor. O prazo para, então, a objeção dos credores é o prazo de 30 dias a contar da publicação da relação de credores de que trata o parágrafo 2º do artigo 7º da Lei 11.101. Então, contados da publicação da relação de credores, 30 dias os credores têm para apresentar qualquer objeção ao plano de recuperação. Se houver objeção, o juiz então convoca a Assembleia Geral de Credores para deliberar. E a reunião da Assembleia Geral de Credores, ela deverá ocorrer, conforme o artigo 56, parágrafo 1º, no prazo máximo de 150 dias, contado da decisão de admissibilidade do processamento. Então, a partir da decisão que admite, que defere o processamento da recuperação judicial, conta-se 150 dias para frente, e esse é o prazo máximo para a realização da Assembleia Geral de Credores deliberar sobre o plano, se houver objeção de algum credor. Quando a Assembleia Geral de Credores se reúne, ela tem 3 possibilidades de encaminhamento. A primeira destas possibilidades, segundo o artigo 56, parágrafo 1º, é aprovar o plano e indicar os membros e suplentes do Comitê de Credores, se ela optar pela criação. Então, ela aprova o plano e, se entender por bem, nomeia os membros e os suplentes do Comitê de Credores. Isso está no artigo 56, parágrafo 2º da lei. A Assembleia Geral também, como segunda opção, ela pode alterar o plano, achar que o plano não está bem elaborado, que precisa ser melhorado, aperfeiçoado em algum aspecto, e aí procede uma alteração. Só que esta alteração, se for procedida pela Assembleia Geral para produzir de fato efeito, esse efeito de modificação do plano, ela tem que ser a alteração aprovada pelo devedor. E ainda assim, a alteração que haja por parte da Assembleia Geral, ela não pode prejudicar credores que estejam ausentes à Assembleia Geral. Isso está no artigo 56, parágrafo 3º da lei. Então, a primeira possibilidade é a aprovação, a segunda, a alteração, e, por certo, a terceira possibilidade, a rejeição do plano. A Assembleia Geral de Credores não aceitar o plano apresentado pelo devedor, nem alterá-lo, e aí, diante da rejeição, conforme o artigo 56, parágrafo 4º, o juiz, então, decreta a falência. Quando é que o juiz, então, concede a recuperação judicial? Primeiro,
se não houver objeção de qualquer credor. Isso está lá no 58 caput da lei. Se apresentado o plano, nenhum credor apresentar objeção, o juiz pode fazer diretamente a concessão, deferir diretamente a concessão da recuperação judicial nos moldes apresentados no plano de recuperação do devedor. Se tiver havido objeção e a Assembleia Geral o tenha aprovado, então o juiz também concede, mesmo diante de alguma objeção de credor, se a Assembleia Geral o tiver aprovado, com ou sem alterações, e havendo alterações, como eu disse antes, desde que também aceitas pelo devedor. Isso também está no 58 caput da lei. E aí tem um detalhe importante. O parágrafo 1º do artigo 58, ele abre uma possibilidade de o juiz conceder a recuperação judicial, mesmo diante da rejeição da Assembleia Geral, desde que cumpridas certas condições, que nós veremos quais são logo na sequência. Então, nós temos a concessão, recapitulando, quando não houver objeção de qualquer credor, ou quando, objetado o plano por algum credor, a Assembleia Geral o tiver aprovado, com ou sem alterações, no caso de ter havido alterações, aceitas as alterações pelo devedor, e ainda uma terceira possibilidade de aprovação, mesmo diante da rejeição da Assembleia Geral, na forma alternativa de concessão prevista no parágrafo 1º do artigo 58, que veremos na sequência qual é. Além de tudo, ainda, o artigo 57 também prevê, como necessidade para a aprovação do plano, para o deferimento, para a concessão da recuperação judicial, que o devedor tenha apresentado as certidões negativas de débitos tributários, nos termos do artigo 151, 205 e 206 da Lei 5.172, que é uma lei de 1966, conhecida como Código Tributário Nacional. Aquela concessão alternativa, então, pelo juiz, quando a Assembleia Geral, uma vez convocada, rejeita o plano. Quando é que o juiz, mesmo diante dessa rejeição, ele pode conceder a recuperação judicial? Este regramento está no parágrafo 1º e também no parágrafo 2º do artigo 58. E precisa ter, para tanto, para a concessão mesmo diante da rejeição da Assembleia Geral, precisa ter cumulativamente o cumprimento dos seguintes requisitos. Primeiro, o voto favorável dos credores que representem mais da metade dos créditos presentes à Assembleia Geral. Então, mais da metade dos credores, dos créditos, melhor dizendo, presentes à Assembleia Geral, deve votar favoravelmente. Também, ainda de forma cumulativa, a aprovação de duas classes de credores, ou, se apenas duas tiverem comparecido à Assembleia Geral, então, a aprovação de pelo menos uma delas. E ainda de forma cumulativa, em relação àquela classe ou aquelas classes que tenham rejeitado o plano, que o voto de pelo menos 1/3 delas tenha sido favorável à aprovação do plano. Então, diante da
cumulatividade desses três requisitos, o voto favorável dos credores que representem mais da metade dos créditos presentes à Assembleia Geral, a aprovação de pelo menos duas classes de credores, ou se só duas tiverem comparecido à Assembleia Geral, a aprovação de uma delas. E ainda, em relação à classe que o rejeitou, pelo menos 1/3 dos credores representativos dos créditos desta classe tenham votado favoravelmente à aprovação do plano. Reunidos esses três requisitos, e ainda o requisito somado do parágrafo 2º, que é a inexistência de tratamento diferenciado da classe que tenha rejeitado o plano. Então, diante do somatório de todos estes requisitos, que estão no parágrafo 1º e no parágrafo 2º do artigo 58 da lei, mesmo diante da rejeição da Assembleia Geral, o juiz pode conceder a recuperação judicial com base no plano apresentado pelo devedor. Uma vez que o juiz conceda a recuperação judicial, quais são os efeitos, então, que a concessão da recuperação judicial produz? Primeiro, isso tudo é matéria que está no artigo 59, primeiro, a novação dos créditos anteriores ao pedido alcançados pelos efeitos da recuperação judicial. Então, aqueles créditos são novados e essa novação persiste enquanto persistir a execução do plano. Se por acaso depois, lá na frente, o plano for convolado em falência, aí os créditos, mesmo novados, eles voltam ao status quo ante, quer dizer, da forma existente antes da concessão da recuperação judicial. Então, primeiro efeito, a novação de todos os créditos anteriores ao pedido alcançados pelos efeitos da recuperação. O segundo efeito é obrigar todos os credores sujeitos aos efeitos da recuperação, mesmo aqueles que tenham rejeitado o plano. Uma vez que o plano seja aprovado, ele cria um efeito vinculativo em relação a todos os créditos sujeitos aos efeitos da recuperação judicial. Tanto a novação quanto a vinculação de todos os créditos estão previstas no caput do artigo 58, do artigo 59, melhor dizendo. Também um outro efeito previsto no parágrafo 1º é que a decisão concessiva da recuperação judicial, ela constitui título executivo judicial. Então, em caso de descumprimento, uma das alternativas do credor, oportunamente, será executar o seu crédito com base na decisão concessiva, porque essa decisão concessiva, ela é título executivo judicial. Um outro efeito que pode ser produzido é o de alienação de filiais e de unidades do devedor, se esta alienação tiver sido prevista no plano de recuperação judicial. Isso está previsto no artigo 60 caput da lei, combinado com o 142. Então, se o plano tiver previsto alienação de filiais ou de unidades do devedor, então essa alienação pode ocorrer, desde que, evidentemente, prevista no plano. Também obrigar, um outro efeito, obrigar que conste a expressão em recuperação judicial, este recuperação judicial entre aspas, após o nome da empresa, em todos os atos, contratos e documentos firmados pelo devedor. É um efeito que também está previsto no artigo 69 da lei, né? Obrigar todos os
esse, na verdade, está previsto no artigo 69, obrigar que em todos os atos, contratos e documentos do devedor conste ali a expressão, entre aspas, a expressão em recuperação judicial para a ciência de todas as pessoas que de alguma forma tomarem contato com toda essa documentação, terem a plena ciência, esse em nome do princípio da publicidade e da transparência, terem a ciência de que a empresa está em recuperação judicial. E ainda, lá no parágrafo único do artigo 69, um outro efeito da concessão da recuperação judicial, a anotação no registro público das empresas, quer dizer, na junta comercial, da recuperação judicial no registro correspondente ao devedor. Então deve ser anotado, deve ser feita a anotação no registro do devedor junto à junta comercial de que a empresa se encontra em recuperação judicial. Esse é um outro efeito também. Estes são os efeitos. Depois nós vamos falar no vídeo seguinte de algumas questões mais específicas em relação, que também envolvem alguns efeitos da recuperação judicial. Mas esses são os efeitos mais imediatos, digamos assim. E qual o recurso, por fim, qual o recurso cabível da decisão que concede a recuperação judicial? Segundo o 59, parágrafo 2º da lei, o recurso é um recurso de agravo, sendo a legitimidade recursal de qualquer credor e também do Ministério Público. Então, qualquer credor descontente com a concessão da recuperação judicial ou o Ministério Público, na sua condição de fiscal da ordem jurídica, pode interpor o recurso de agravo da decisão concessiva da recuperação judicial. Estas, então, meus caros, as principais anotações acerca da decisão que concede a recuperação judicial e dos seus efeitos. Até o próximo vídeo.